A gente tem que ser feliz. Eu acho que tudo demais é sobra. Se você tiver equilíbrio até em comer, você pode comer de tudo. Uma gordura, um torresmo que seja. Mas prova um pouquinho, não repete. Prova uma vez por mês, mas se dá o direito a isso aí. Eu cozinho desde os 12 anos. Eu sou baiano de Salvador. Desde pequeno era dentro da cozinha, naquela inquietação, gostava de estar ali próximo à minha mãe, empregada, à minha avó, vendo fazer comida e mudando. Certa vez eu cheguei em casa da escola e meu pai estava chegando junto com a gente. Tinha uma panqueca daquelas normaisinhas. Eu tirei, desrecheei tudo. Fiz um bolo em camadas com queijo, presunto, fiz um molho lá, coloquei no forno. Meu pai, o que é que esse menino está fazendo e tal? Quando ele chegou lá, estava um bolo pronto, ele foi o primeiro a comer. Isso me marcou. Eu conto para os amigos isso sempre. É uma coisa que daí em diante eu digo, eu gosto muito disso. Só que naquela época a gastronomia era uma coisa muito difícil de se fazer. A gastronomia era uma coisa cara, só se estudava bem fora do Brasil. E eu tive que desvirtuar um pouco, fui estudar, vestibular, e aí fui trabalhar com vendas, comercial, virei diretor executivo de construtora, depois fui morar fora e me mudei para Brasília, já casado com filhos, e resolvi mudar para o mundo de gastronomia, cursei gastronomia, comecei minha vida em jornada. Fiz alguns corporativos, fiz trabalho ligado, viajando pelo interior da Bahia, fazendo trabalho para grupos. E logo depois, com essa coisa da itinerância, veio o momento food truck aqui em São Paulo, foi quando eu já estava morando aqui. E aí fiz um food truck de comida brasileira, que para mim a minha raiz é essa coisa da cozinha, já que eu entrava na cozinha da minha mãe e da minha avó, não tinha mais nada do que eu trabalhar, tinha que trabalhar com comida brasileira. Trabalhar com aquela coisa que eu aprendi primeiro instintivamente, depois tecnicamente. E aí fui fazer a cozinha brasileira e comecei a me envolver com isso. Esse truck foi um certo sucesso, graças a Deus, aqui em São Paulo. Daí em diante eu vi que era hora de terminar, tirar as rodas e montar um restaurante. E hoje a gente está aqui no Cozinha com essa proposta de comida. A gente faz uma releitura, mas sem perder aquela coisa bem original da comida brasileira. Esse prato aqui chama-se Ver o Peso, em homenagem à cozinha do norte, à cozinha da Amazônia, a feira Ver o Peso, alguns conhecem, lá no estado do Pará, em Belém do Pará. E a gente escolheu um peixe muito próprio, muito conhecido no norte, que é o pirarucu, peixe de água doce do rio Amazonas, maravilhoso. E a gente vai fazer um pirarucu, um filé de pirarucu, bem temperadinho já, com pimenta, sal, um toque de limão. Vamos utilizar junto com ele um pirê de banana da terra, uma banana bem brasileira, banana que a gente precisa assar ou cozinhar, crua é complicado. Um pirezinho já pronto, um pirê de banana da terra, temperadinho com sal, pimenta, um toque de canela, a gente vai ver que fica muito bacana. E também o leite de castanha do Brasil, a castanha do Pará, que é uma das nossas castanhas mais conhecidas. É um leite que a gente faz batendo ela no liquidificador, deixa essa coisa bem cremosa que vai dar um equilíbrio muito bacana nesse prato. A gente escolheu esse prato porque a cozinha brasileira, como é muito diversificado, o Brasil é um país continental, nós temos diversas culturas culinárias no Brasil. A Amazônia, ela representa talvez a que tenha a origem mais exótica, mais desconhecida ainda até dos próprios brasileiros, né? Hoje você tem o tucupi, você tem o açaí, você tem uma diversidade de produtos que não chegam a todos os cantos do Brasil. Mas a gente está aqui para isso, para trazer um pouco dessa história, trazer um pouco dessa ideia de que o Brasil é muito grande e tem uma gastronomia muito vasta, tá? Então a gente vai começar agora esse prato, grelhando esse peixe, finalizando o pirê, e vocês vão ver como é tão simples como é a própria cozinha brasileira.
país que talvez tenha o maior número de insumos para se fazer comida, né? O tamanho do Brasil já ajuda. A diversidade, as florestas amazônicas, o Nordeste, o Sudoeste, o Sul, quer dizer, o Centro-Oeste, é muito rico. Talvez a gente conheça pouco da cozinha brasileira. Eu acho que o brasileiro conhece pouco da cozinha brasileira. Hoje não, a gente vê vários chefes no Brasil, graças a Deus, né, chefes renomados carregando essa bandeira, e isso vai incentivando a todo mundo, né? Eu venho de uma origem de família, de cozinha de família, que eu chamo de comida de manhã. Então, nada mais ligado do que isso na nossa cozinha do dia a dia. Então, essa coisa da feira, essa coisa do produtor, do pequeno produtor, eu acho que isso é que tem que ser cada vez mais valorizado. Você vai ver o francês, ele conhece a fundo a culinária francesa. O brasileiro, ele conhece instintivamente, ele conhece do dia a dia de comer ali, mas na hora que ele vai para outro local, ele tem uma resistência, ele tem um medo. Eu conto sempre a história do coentro, né? Aqui em São Paulo o pessoal não gosta muito de coentro, às vezes chega pra gente e fala: ah, mas tem coentro? Gente, tem coentro, o coentro tem que só dosar, né? Eu tenho medo porque às vezes fica muito gosto de coentro, ele toma conta, mas não é. O coentro, se você dosar, ele vai dar um aroma, um sabor. Comida é isso, é equilíbrio. Eu sempre digo que comida é combinar alimento para produzir felicidade. Então, se você tem o equilíbrio certo disso, não tem erro. Ligar o fogo, vamos começar o processo aqui. Então, a gente já vai usar um pouco o nosso azeite. Azeite de oliva, um azeite bem neutro, bem saboroso, só para untar um pouco a panela. Deixar esquentar um pouco. E a gente já deixar a panela numa temperatura bem bacana para que o peixe já sele e não perca todos os sucos, né? Quanto mais quente a panela, mais você vai selar, o peixe vai se manter suculento. Aqui o Aslan tá... Aslan, conte aí o motivo disso aí, esquentar a panela. Nós estamos aquecendo a panela. E ao mesmo tempo secando, por acaso tiver um pouco d'água, qualquer coisa, a gente elimina toda a água que tiver no prato. Então pronto, a gente agora vai pegar o peixe, o Aslan já vai colocar o pirê e o leite de castanha já para finalizar, enquanto o peixe grelha, tá? Então a gente vai pegar aqui uma espátula. Vamos baixar o fogo um pouquinho, porque já aqueceu a panela, não tem necessidade de nenhum fogo alto. Aqui a gente já pega o peixe, já coloca numa frigideira antiaderente, né? Esse barulhinho a gente tem que ouvir. É o mais importante na cozinha, esse barulhinho que a gente está sabendo que a panela está quente, que a proteína vai ser selada e vai garantir toda a qualidade final do prato. Quanto menos a gente mexer, melhor, ele vai criar uma crosta. Enquanto isso, a gente está aqui, já finalizando o leite. Veja como é rápido, gente. A gente vai temperar um pouquinho esse leite de castanha com um pouco de azeite de alho. Você bate um pouco de azeite com alho. E a gente vai temperar, só saborizar um pouquinho para dar um toque nesse prato bem saboroso. O Arno vai mexer aqui rapidinho. Pronto. É só isso, não precisa de mais nada. Olha, eu como baiano, tem 2 ingredientes no Brasil que me encantam muito. Primeiro, a pimenta, porque a comida brasileira ela tem muito a ver com a pimenta. A pimenta, ela lhe ajuda a perceber sabores, ela dilata, ela abre o sabor da comida. Mas eu acho que está muito aqui, nesse sangue, o dendê. Tem uma história muito próxima com a Bahia, nessa coisa da vinda do escravo, que trazia o dendê para passar na pele, ao mesmo tempo ele fazia a comida dele. E desde que eu nasci, tem dendê na minha casa, tem dendê na minha cozinha, o cheiro do dendê, isso leva a gente para tudo que é lugar. Então, é uma coisa, eu não faço só comida baiana, mas o dendê é muito especial para mim, ele é muito próprio. É uma coisa que quando eu sinto o cheiro, remete à família, remete a uma história, e ali começou tudo. Não tem outro ingrediente que me arrepie mais, que me motive mais do que o dendê. O pirarucu, ele por ser um peixe, além das escamas muito grossas e grandes, porque ele é um peixe normalmente para consumo, às vezes assim de 2 metros, 1,5 metro de peixe.
Peixe de 150 quilos, que se pega muito na Amazônia. Então a gente é um peixe que tem pele, aqui a gente tirou a pele dele, ele tá só o filé, então a gente já tem ele mais ou menos, vamos ver esse fogo aqui, eu baixar ele já um pouquinho, não precisa ter um fogo tão brabo, e ele tá só o filé já sendo selado aqui, tá vendo? Seladinho, fazendo a marquinha, aquele risquinho, e a gente vai deixar ele cozinhar num fogo mais brando um pouquinho enquanto a gente finaliza o prato. Então é um prato muito simples e a finalização do prato tem uma coisa muito interessante, que é o azeite de coentro que a gente faz. A gente bate o azeite com coentro e produz uma coisa muito interessante que não precisa você temperar o alimento, basta você finalizar com ele, ele vai dar todo o aroma do coentro, tá? A gente tem que ser feliz. Eu acho que tudo demais é sobra. Se você tiver equilíbrio até em comer, você pode comer de tudo. Eu tenho um prato, uns bolinhos que eu faço aqui com massa de mandioca. E outro dia eu me dei conta que eu tenho um bolinho sem glúten. E eu comecei a fazer uma brincadeira aqui com os clientes e dizer, gente, meu bolinho é sem glúten. Mas não foi propositadamente, não foi uma coisa que eu fiz para dizer, eu tenho um bolinho sem glúten. Eu fiz aquilo porque era a receita que eu queria fazer. Com um produto que é dos mais brasileiros que existe, que é a mandioca. Eu acho que a gente pode comer de tudo um pouco, satisfazer um pouco a alma, né? Às vezes você quer comer uma gordura, um torresmo que seja, mas pode ser pouquinho, mas você provou, você deu aquela aliviada na sua alma com desejos, entendeu? A gente fica se prendendo a tanta coisa hoje e a gente vai procurando esses modismos, ou por estética, ou por moda, ou por opção. Às vezes você deixa de ser feliz. Prova um pouquinho, não repete, prova uma vez por mês, mas se dá o direito a isso aí. Aqui o pirê de banana já tá macio, tá vendo? O pirê tá bem aveludado. A gente agora vai colocar um pouco de sal. Eu gosto de usar muitas mãos. Eu acho que o melhor dosador que existe é um pouco de noz moscada, um pouquinho de canela, para dar esse aroma. Trabalhar com aromas, entendeu, gente? E aí a gente vai misturar aqui. E por último, um toque de pimenta do reino. Então a gente vai pegar a pimenta do reino. Só para dar um contraponto bem aromático no prato, tá? Tá aqui o nosso pirê. Eu tirei, vocês perceberam que eu tirei um pouco do fogo o pirê para que não queime muito no final. Apesar de que esse queimadinho final do pirê é muito interessante, isso é o açúcar caramelizado. Isso fica muito interessante no gosto final do prato, tá? Esse prato aqui, ele vai ficar um pirê meio rústico, vamos dizer assim. Então vamos botar ele de novo aqui no foguinho, para ele já tomar um pouco mais de fogo e criar esse caramelo embaixo. Isso é bacana porque é o açúcar da fruta. A gente, mas você põe açúcar? Não, frutose. Então isso faz com que caramelize no final e tenha esse sabor aí, bem interessante. A barreira da cozinha, primeiro, é gostar. Eu acho que tudo que a gente faz com amor, a gente se entra de cabeça. O amor já ajuda aí um bom pedaço, tá? Uns 30%. O resto é técnica, disciplina, compromisso e muito trabalho. Cozinha é o dia a dia, cozinha é você chegar cedo e buscar seu produto, comprar, é você preparar, é o mise en place, é pré-preparos, né? Montar tudo, servir, manter a qualidade. Um dos grandes segredos, a excelência de tudo, manter aquilo no mesmo padrão, sempre. E aquilo que engloba tudo isso, como eu falei, gente, amor pelo que faz. Se você gosta de cozinhar, você vai cozinhar bem. Se jogue, eu digo sempre isso, se jogue. Você vai errar uma, vai errar duas, na terceira você vai aprender. Quem nunca errou dentro da cozinha, quem nunca fez um bolo que solou, quem nunca fez uma carne que passou do ponto ou deixou crua, todo mundo erra. Ou às vezes acontece até no restaurante, são seres humanos trabalhando. Não desista não, vá lá na segunda, tente de novo. Eu acho que vale a pena sim. Se você for pegar o peixe da Amazônia, é muito difícil chegar até aqui, muitas horas de voo, um frete caro, o produto acaba ficando com um preço muito alto. Então hoje tem alguns frigoríficos que já trazem ele congelado, outros resfriados,
são pirarucu de cativeiro, tem uma particularidade muito interessante nisso, que nem todo pirarucu é interessante você comprar, você tem que ir comprando e provando, porque tem alguns que não são de cativeiro, e você prova o pirarucu, ele fica com um pouco de gosto de terra. Então a gente precisa ter a questão da origem de compra, saber onde comprar, para que a gente tenha um produto de qualidade. Ela conta um pouco a história da minha vida quando eu comecei na itinerância, que é a gastronomia de rua, intuitiva, divertida, criativa e brasileira. Então, isso aqui é um pouco da minha história. Isso foi um presente da minha mulher para mim. Ela fez, tem uma coisa que tem que marcar um pouco da sua vida dentro da gastronomia, que é o seu itinerário, vamos dizer assim, né? O seu caminho dentro da cozinha. E aí a gente representou isso aqui com a tatuagem. Foi um marco de vida, vamos dizer assim. Vamos ver aqui como é que tá esse peixinho. Olha, já tá pegando um douradinho, hein? Bem legal. Aqui já criou uma crostazinha também, ó. Isso é o mais importante no peixe. Essa caramelização que ele faz aqui, para que ele fique douradinho, cria uma crosta e isso vai acentuar em textura no prato. Um prato com textura é outra história. Não é aquela coisa sem graça, né? Nós precisamos de ter coisas curiosas no prato, coisas bem atrativas. Isso aqui é um fator que eu me prendo muito aqui no restaurante. A Aslan já está com o nosso produto aqui quase finalizado para que a gente faça a montagem do prato, que vai ser rapidinho. Agora vamos dar uma borrifadazinha para dar uma hidratada nesse peixe com um pouquinho de azeite extra virgem, para que olha, ele vai pegando brilho, gente. Olha, outra coisa, ó. Bem bacana. Comida a gente tem que fazer com muito carinho. Comida a gente tem que fazer pensando em quem a gente vai servir, né? Vamos agora fazer um velho xizinho, dar esse aspecto de grelhado no peixe. Esse pedaço, por ser um pedaço menor, você vê que ele já está todo caramelizado aqui. Ele está com a textura, ó. O peixe continua bem suculento, mas uma parte bem finalizada aqui, ó. Um aspecto brilhante, caramelo, que a gente está buscando. Esse, quando você coloca na boca, ele explode de sabor. O prato a gente vai buscar montar esse prato numa coisa bem Vitória Régia, que é uma planta lá do Rio Amazonas, e a gente quer dar esse ar bem local, bem regional. A gente vai deixar aqui para finalizar e montar o prato. Feito isso, a gente já pode passar para o outro lado e a gente vai fazer a finalização do prato. Primeiro a gente vai colocar a cama do leite de castanha no centro e a gente vai fazer uma espécie de círculo aqui. Vai rodar o prato, ó, devagarzinho, para que esse prato crie como se fosse um igarapé, um lago na Amazônia. Olha que vai ficando bonito, ó. A gente vai dando a forma de acordo com o que a gente vai girando. Então a gente vai, ó, com um prato bem interessante. Pronto. E aqui no centro agora a gente vai pegar um anel desses de modelar em cozinha, um anelzinho redondo, vai colocar no centro do prato, vai vir com um pirê de banana da terra caramelizadinho, como a gente mostrou para vocês, lembra? Bem durinho, bem firme. A gente vai pegar ele aqui, ó, vai colocar no centro e vai com uma colher colocar aqui dentro, com todo cuidado, e a gente vai colocando ele aqui e vai dando essa forma que é bem parecida até com a bandeira brasileira, né, gente? Que interessante. Fica aquela esferinha da nossa bandeira, só que azul aqui a gente está fazendo a releitura. Então, bem Brasil mesmo. Acho que isso aqui é muita alma nossa, né? A cozinha da Amazônia, ela é realmente especial. Então a gente vai tirar aqui com todo cuidado. E aqui agora a gente vai vir, vou puxar o nosso pirarucu que já está grelhadinho aqui, ó. Estamos trazendo aqui para uma montagem. Obrigado, Aslan. A gente vem aqui com ele aqui bem colocado aqui, ó, no centro.
O outro pedacinho, para não ficar uma coisa muito alta, a gente, ó, monta aqui. E aqui entra o azeite de coentro. Aqui eu quero dar uma dica para vocês bem interessante, que a gente deixa pronto muito desses azeites. O azeite de coentro, o azeite de salsa, o azeite de cebolinha, que é uma coisa que você pode ter em casa pronta, 3 dias você tem esse azeite pronto para você finalizar prato e fica um sabor maravilhoso. Então aqui a gente tem o de coentro, que o coentro tem tudo a ver com a cozinha do norte, tudo a ver com a cozinha do nordeste, a cozinha do Brasil. Então a gente vai dar um toque, ó gente, bem verdinho aqui, ó, que é a cor da Amazônia, né? Aquela cor que a gente vê na floresta da Amazônia, e essa é uma homenagem que a gente faz. E para não perder mais um verde, a gente vai pegar, ó, um raminho de salsinha crespa, aqui bem bonitinho, bem simples, bem bacaninha, para dar um acabamento bem legal aqui na ponta. E tá aqui o nosso prato, ver o peso. E para abrir o apetite disso aqui, a gente vai combinar e harmonizar com essa cachaça de jambu aqui, ó. Coisa bem interessante, pouco conhecida também dos brasileiros, mas ó, a gente vai servir uma dose, vai colocar aqui e eu vou brindar a vocês um pouco desse Brasil. Obrigado.